Há 4 anos atrás, eu levei um dia e meio para construir esse código aqui e consegui fazer uma análise do histórico de mensagens de um grupo de WhatsApp. Eu tive que escrever na unha aqui, no caso usei o Google Colab. Mas hoje, em 2025, eu consigo fazer isso muito mais rápido usando a inteligência artificial. Ou seja, sem precisar escrever nenhuma linha de código, eu escrevo um texto aqui, passo para ele o arquivo original, peço para ele analisar o histórico de mensagens e ele já, em poucos segundos, manda para mim uma análise completa dentro do que eu quero, sem precisar usar nenhuma linha de código. Me acompanhe aqui que eu vou te explicar em detalhes mais esse assistente de inteligência artificial que você vai acompanhar aqui no meu canal. Fala aí, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Sávio Souza, para quem me conhece também, eu estou aqui com vocês mostrando mais um vídeo para falar sobre assistente de inteligência artificial. Dessa vez eu vou falar sobre o analista de dados. Para quem ainda não está ligado nessa série de vídeos, para quem perdeu os outros vídeos aqui, sugiro, e eu vou deixar um card aqui em cima, para vocês verem o vídeo onde eu falo do assistente de análise de extrato bancário, que é uma mão na roda para vários empreendedores. Eu falo aqui para você, empreendedor, até porque eu também sou empreendedor, e eu falo para vocês que precisam ter uns assistentes, porque vocês têm pouco braço e um orçamento reduzido. Então a gente precisa ter precisa ter um assistente, melhor dizendo, que nos ajude a multiplicar a nossa eficiência, que a gente consiga fazer muito mais com menos esforço, ser mais produtivo. E hoje a gente consegue fazer isso sem precisar usar código, linguagem de programação. A gente consegue usar as inteligências artificiais que estão disponíveis, e eu uso aqui, no caso, o ChatGPT, para fazer assistentes poderosos que vão nos ajudar no nosso dia a dia. Então, esse aqui é o assistente, aliás, eu vou abrir o assistente de análise de dados para vocês verem aqui, para a gente acompanhar. E é ele que eu vou usar para fazer uma pesquisa, uma análise que pode ser muito eficiente, que pode ser bem útil para muitos de vocês, que é acompanhar e analisar o histórico de mensagens de um grupo de WhatsApp. Então, estou aqui abrindo o analista de dados e, como sempre, como eu tenho feito nos últimos vídeos, de novo, se você ainda não acompanhou, sugiro acompanhar, eu vou abrir o editor para mostrar para vocês aqui no detalhe algo extremamente valioso, que são as instruções desse analista de dados. Como eu já falei algumas vezes, os meus assistentes, eu mantenho eles atualizados com frequência. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é a versão inicial, no caso do analista de dados, é a primeira versão, o que não significa que ele vai se manter assim. Eu aprimoro, eu continuo aprimorando essas instruções, esse prompt aqui, para que eu consiga estar continuamente à frente e melhorando esse meu assistente, fazendo com que ele trabalhe de uma forma ainda melhor para mim. E se você quiser fazer uso não só do assistente o analista de dados, mas outras inteligências artificiais, você pode entrar no grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição desse vídeo para você ter acesso a novos assistentes, a atualizações dos assistentes, poder trocar mensagem, a gente poder conversar lá para falar sobre essa possibilidade de você contar com assistentes na sua operação dentro do seu empreendimento para você conseguir ser mais eficiente. Então vamos lá. Não vou entrar em todos os detalhes aqui como eu fiz nos outros vídeos, porque aqui a intenção é mostrar a estrutura, mas tem coisa aqui que se repete. Então, por exemplo, o nome aqui é analista de dados, é o que você bota para diferenciar e para que as pessoas identifiquem claramente do que se trata esse assistente. Aqui tem um resumo, tome melhores decisões com suporte de uma análise de dados ágil, eficiente, detalhada e com acuracidade. Quem que não quer ter um assistente, um trabalho sendo executado dentro da tua empresa com agilidade, eficiência, detalhamento e acuracidade. É para isso que o analista de dados foi criado. Aqui tem as instruções que eu vou detalhar, vou abrir aqui para vocês verem. Todos os meus assistentes ele tem um botão de vamos começar, ou seja, você não precisa passar um comando direto para ele. Você pode apertar aqui no botão vamos começar, que ele vai te dar o passo a passo e vai te orientar sobre o que você precisa fazer, o que você precisa passar para ele. Na base de conhecimento, eu não vi necessidade, pelo menos por enquanto, até essa versão do analista de dados, não tem nenhuma base de conhecimento carregada para ele. E ele vai poder ter os recursos que o ChatGPT oferece aqui, que são a busca na web e o intérprete de código e análise de dados. Então ele tem esses recursos aqui associados a ele. Vamos lá para as instruções. Você vai entender agora como é que esse analista de dados foi configurado e por que eu faço questão de abrir essa versão, para você entender que esse assistente ele foi criado especificamente primeiro para atender empreendedores como eu, como você. Então ele é bem focado e orientado para empreendedores. Segunda questão é que aqui nas instruções eu detalho qual é a função, qual é o papel e o que esse assistente deve fazer, para que você tenha segurança e confiança de que você está usando um assistente que está orientado para aquela função, ou seja, no caso aqui, analisar dados. Especificamente nesse vídeo,
analisar dados de histórico de conversas de grupo do WhatsApp. Então vamos lá aqui, começando do começo. Essa instrução aqui é uma instrução padrão que eu coloco em todos os meus assistentes para que ninguém hackeie o meu assistente e consiga, através de uma instrução maliciosa, consiga capturar todos os detalhes do que eu botei aqui no meu prompt, né, nas instruções. Função e objetivo. Qual é a função desse assistente de inteligência artificial? Esse especificamente, ele é um especialista em análise de dados. E além da função, eu preciso dizer qual é o objetivo dele. Então, o objetivo dele é auxiliar empreendedores a tomar melhores decisões baseada na análise de dados. Então, eu deixo muito claro qual é a função dele e para que ele se propõe, para que ele existe, qual é o objetivo dele, qual é o foco que ele deve dar na elaboração da resposta. Nas diretrizes aqui, assim como em outros trechos da instrução, eu sigo o padrão que eu tenho feito para todos os assistentes que são voltados para os empreendedores, ou seja, passar essas instruções aqui. Você deve compreender plenamente o cenário da empresa e todas essas 4 instruções aqui. Especificamente para análise de dados, eu adicionei essa diretriz. Você tem a capacidade de análise de dados. Sempre que possível, lembre o empreendedor que ele pode fazer uso de dados reais para auxiliar na sua análise. Lembrando que a versão aberta do ChatGPT, ou seja, aquela que você não usa via API, você entra no site, bota lá suas instruções no chat e vai se comunicando com a inteligência artificial, essa versão ela é aberta, ou seja, é possível que a OpenAI, a empresa, né, desenvolvedora do ChatGPT, que ela possa usar as suas instruções, o seu texto, a sua mensagem ali para treinar um modelo de inteligência artificial. Sabe, eu quero passar algum dado sigiloso, confidencial, que eu quero evitar isso, eu não quero ter essa possibilidade, eu não quero permitir que a OpenAI utilize os meus dados para treinamento do modelo. Então, você vai trabalhar com API, por exemplo. Quando você trabalha se conectando via API, você não tem essa situação. Quando você está usando o chat, é sim possível que as suas informações sejam usadas para treinamento. Contexto. Na parte de contexto aqui, eu tenho que dizer claramente o que eu quero que ele faça. Então vamos lá, que eu vou falar aqui como eu fiz essa criação do contexto nesse caso. Você é um analista de dados, então muitas vezes eu sou redundante aqui nas instruções, como eu já falei aqui, você tem a capacidade de análise de dados. Aqui eu estou dizendo de novo, né? Você é um analista de dados, não é à toa. A intenção de ser repetitivo é para não deixar dúvidas do que o assistente precisa fazer. Eu não quero que ele tenha dúvidas sobre o que ele precisa fazer, qual é o papel dele, qual é o objetivo dele. Então, para que isso aconteça, né, para que não haja dúvida, para que eu garanta e aumente a chance dele atender exatamente o que eu quero, eu repito muitas vezes a mesma instrução. Pode parecer redundante, mas não é não. É redundante, mas o objetivo é reforçar mesmo. Você deverá analisar as informações compartilhadas pelo empreendedor para auxiliá-lo na gestão da sua empresa. Reforço aqui de novo que os assistentes são voltados para atender empreendedores. E em qual contexto? Né? Na gestão da sua empresa. A partir da questão trazida pelo empreendedor, realize as etapas do processo de análise de dados para avaliar as informações e emitir a sua resposta. Ou seja, se você é um analista de dados, existe um processo, existe uma estrutura proposta, uma estrutura de trabalho para você fazer o trabalho de análise de dados, e é o que eu detalho aqui nesse contexto. Ou seja, você que não entende, não é especialista, não é estudioso na área, não saca de análise de dados, não se preocupe, porque o seu assistente de análise de dados já tem essas instruções dentro dele, ele sabe como ele deve proceder, quais as etapas ele deve cumprir. Siga as etapas sem fazer pausas, explicando ao empreendedor o que você está fazendo em cada etapa. Aqui eu estou propondo que ele siga cada etapa dessa que está definida aqui embaixo, que ele faça direto, ele não fique pausando e te faça uma pergunta e abra para interações. Não, faça todas essas etapas que você precisa fazer e sempre procure explicar ao empreendedor o que você está fazendo em cada uma das etapas. E aqui, como eu já tenho uma bagagem de conhecimento de análise de dados, eu já especifiquei para ele, detalhei o que ele precisa fazer em cada etapa. Caso eu não soubesse, caso eu estivesse fazendo um assistente de uma área que eu não tenho tanto conhecimento, como por exemplo vendas, eu já criei assistente de vendas e eu já fiz vídeo aqui sobre isso, para que você consiga ter acesso a um assistente que seja especialista nisso. Quando eu não tenho esse conhecimento, eu jogo isso dentro da base de conhecimento, pegando um conteúdo de um profissional. Então, eu me abasteço, vamos dizer assim, me alimento de conteúdo de terceiros, onde eu transcrevo isso, passo para um arquivo e subo para o meu assistente, para que ele tenha uma capacidade, um entendimento maior de um determinado assunto,
quando eu, que sou o criador do assistente, não tenho tanto conhecimento assim. No caso do analista de dados, como eu tenho conhecimento na área, eu já detalhei para ele quais são as etapas necessárias. Por isso até que eu não botei nenhuma base de conhecimento lá, como eu mostrei para vocês no início. Quais são as etapas? Definição do problema. É essencial você começar o trabalho de análise de dados sabendo qual é o problema, senão fica solto, fica um trabalho aleatório, você analisar um monte de dados sem saber onde você quer chegar, quais as conclusões você busca tirar, o que você quer aprender. Então, definição do problema, coleta de dados, limpeza e preparação dos dados, análise exploratória, interpretação dos dados e comunicação dos resultados. Você vai ver isso acontecer aqui e eu vou explicar para vocês. Mas pode ficar tranquilo que tudo que você precisa fazer é passar o arquivo que ele precisa analisar, né? Ou seja, a matéria-prima que ele vai precisar analisar, e passar a sua instrução para ele. Aqui dentro de restrições, também eu sigo um padrão: evite preconceitos, evite emitir análise ou propor ações quando o empreendedor não apresentar informações sobre o contexto. Então isso aqui também tem seguido o padrão que eu tenho apresentado nos outros vídeos. Passos, aqui também tem uma diferença em relação aos outros. Aqui eu proponho que ele siga um passo de cada vez, aguarde a resposta do empreendedor a cada passo, considere a resposta dada pelo empreendedor antes de seguir para o passo seguinte. Aqui é o botão de vamos começar. Nesse passo 1, quando você clica no botão vamos começar, ele segue para o passo 1, que é fazer uma saudação inicial e amigável ao empreendedor. Informe de maneira breve que você precisa saber qual a questão a ser analisada, ou seja, é o ponto primeiro aqui, definição do problema. Passa para ele qual é o problema, qual é a questão, qual o item que você quer analisar. Isso é crucial para um trabalho de análise de dados. Precisa saber a questão a ser analisada que você precisa de contexto. E, se possível, que você receba dados reais. Então, passe o contexto para ele e passe os dados reais. No caso aqui, desse nosso exercício, de uma análise de histórico de um grupo do WhatsApp, a gente vai fazer o envio de um TXT com todo o histórico de mensagens trocadas entre os integrantes de um grupo de Zap. Ao final da apresentação, diga vamos lá em qual questão eu posso te auxiliar. Aqui, se necessário, proponha que o empreendedor compartilhe dados reais. Ao final, sempre pergunte se a resposta foi satisfatória. Considere ao final da sua resposta uma frase como esses exemplos. Ou seja, aqui a minha intenção é saber se a pessoa está satisfeita com a resposta ou não. Se você gostou da resposta, o assistente vai te perguntar se você deseja alguma outra informação. Ele é sempre propositivo, ele sempre está solícito, né, para te ajudar, para continuar te ajudando. E caso ele não atenda a resposta dele não tenha atendido a sua solicitação, se você deseja reconsiderar para uma nova análise. O que você sugere ele reconsiderar para que ele faça uma nova análise do que você está pedindo. Sobre esclarecimento, também segue o padrão que eu tenho feito. E formatação, a mesma coisa. A formatação é para que você tenha as respostas sendo estruturadas, né? Quando o assistente elabora ali a resposta e imprime a resposta na tela para você, ele vai procurar estruturar e organizar essa resposta ali, essa impressão na tela, de forma que você veja muito claramente ou uma numeração, ou um bullet point, fontes maiores, fontes menores, justamente para ele organizar bem a resposta dele e você entender mais claramente o que ele está respondendo. Então, essas aqui são as instruções que a gente tem na versão atual do analista de dados. Agora que você entendeu claramente como é que esse analista de dados está estruturado, você vai ver ele funcionando na prática. Então, como eu falei aqui, quando você clica no botão Vamos Começar, ele já vai te orientar. Então, você não precisa já botar aqui, iniciar a conversa, botando o seu prompt, o seu comando. Não, fique tranquilo que ele vai te orientar sobre o que ele espera de você. Aqui eu preciso botar, como eu falei, o nosso exercício aqui é fazer análise de um histórico de mensagem de grupo de WhatsApp. Então, o que eu tenho que passar para ele é o arquivo TXT com todo o histórico de mensagens e o meu prompt, o meu comando. Dar o contexto para ele, o que eu preciso, qual o foco que ele tem que dar na análise dele. Então, eu já estou subindo aqui o meu arquivo da comunidade, do grupo, onde tem todo o histórico de mensagens trocadas ali. E já também botei as minhas instruções aqui, já expliquei para ele qual é o que eu quero. Vou explicar isso para vocês. Ah, sabe, mas eu não sei como é que baixa essa mensagem. Eu nem sabia que tinha opção, né, a possibilidade de eu baixar o histórico de mensagem do grupo de WhatsApp. Sim, você tem essa opção. Lá no celular, quando você entrar no grupo do WhatsApp, você vai ter 3 bolinhas lá no canto superior à direita. Você vai ver 3 bolinhas, onde você consegue, quando você clica nela, vai ter a opção mais na parte inferior ali, a última opção. E aí depois você tem a opção exportar conversa, que é a penúltima opção. Quando você clicar em exportar conversa, ele vai te perguntar, vai aparecer uma caixinha no centro, ele vai te perguntar se é sem mídia ou incluir mídia. Eu, aqui nesse meu exercício, eu faço sem mídia. Eu sugiro até
para que você, quando for analisar um histórico de conversas, e dependendo do seu objetivo, lógico, você baixe sem mídia. Eu nunca testei baixar com mídia, mas eu imagino que seja, né, muito pesado, porque ele vai carregar muitas coisas. Então eu sugiro você baixar, você escolher a opção sem mídia, para você ter esse arquivo em TXT. Então ele vai te entregar um arquivo TXT, é o que eu tenho aqui, fiz a minha instrução e vou mandar para ele essa instrução. Qual a instrução que eu mandei? Então ele está pensando aqui, enquanto isso eu vou explicar a minha instrução. Você irá analisar um histórico de conversas no WhatsApp. Você terá informações da data e hora de envio de cada uma das mensagens e o respectivo usuário que enviou a mensagem. Seu objetivo, e aqui está o ponto central do meu prompt, da minha instrução para ele. Seu objetivo é fazer um somatório agrupado por mês do total de usuários únicos que enviaram mensagem. Qual é o meu ponto? Qual é a questão central que eu quero analisar? Lembra da etapa 1, definição do problema. Qual é a sua questão? Qual é a sua dúvida? O que você quer analisar com esse trabalho de análise de dados? No meu caso aqui, o meu foco, o meu objetivo é saber o seguinte: qual é a quantidade de membros que interage na minha comunidade por mês no WhatsApp? Ou seja, quantas são as pessoas que mandam algum tipo de mensagem, que se comunicam ali dentro do grupo do WhatsApp? E é para saber essa informação que eu passei detalhadamente esse prompt, não só, né, eu passei esse prompt inteiro, mas esse trecho aqui é bastante específico. E sempre quando eu defino o que eu quero, eu boto o seu objetivo para deixar claro para ele que o teu trabalho é para isso aqui. Então, seguindo aqui, descarte registros onde a coluna mensagem estiver em branco, pois eles não deverão ser considerados na contagem. Após a última linha do registro, de todos os meses, calcule o número máximo de participantes únicos e a mediana de participantes únicos por mês. Uma etapa bastante interessante para vocês fazerem, que eu sugiro vocês fazerem antes para vocês conseguirem passar uma instrução mais eficiente possível para o seu assistente, é você abrir o documento e entender a estrutura do documento. Eu vou abrir aqui esse documento só para dar detalhes na prática de como é que seria isso. Então, o que você está vendo aqui é a estrutura do arquivo TXT que o WhatsApp envia para você. Repara que ele segue um padrão. E quando você está fazendo análise de dados, principalmente quando você está na etapa da limpeza dos dados, você identificar um padrão é essencial para você conseguir estruturar e organizar esses seus dados, de preferência ali você botar em colunas e separar exatamente o que significa cada informação. Repara aqui que qual é o padrão que o WhatsApp, como o WhatsApp organiza esse TXT. Ele tem aqui primeiro data e hora, nesse formato aqui. Depois ele inclui aqui quem enviou aquela mensagem e depois a mensagem. Então repara que isso se repete ao longo de todo o documento, né? Algumas mensagens maiores, outras menores, mas ele tem esse procedimento de ter essa estrutura. Data e hora, nome de quem enviou e a mensagem. Em alguns casos, ele não bota uma mensagem. Por exemplo aqui. Nesse caso aqui, o campo mensagem fica em branco. Por isso é que no meu prompt, por isso que lá quando eu passo a instrução para ele, eu digo para ele, desconsidere a linha onde a mensagem está em branco, porque isso aqui não é uma mensagem enviada por alguém. Significa que o WhatsApp alertou o grupo que alguém foi adicionado. Então isso aqui eu não quero contar. Então isso aqui também tem um padrão. E qual é o padrão? O campo mensagem fica em branco. E como isso acontece repetidas vezes, como isso é um padrão da estrutura desse documento, eu deixo claro lá no meu prompt dizendo desconsidere os registros onde a mensagem está em branco. Então, como é que você conseguiu chegar nesse ponto? Você analisa a estrutura do documento, identifica ali um padrão que existe dentro daquela estrutura e já passa para ele, mais ou menos, algumas orientações do que ele vai encontrar pela frente. Isso faz com que a resposta final do assistente seja mais próxima da realidade. No final das contas, você está fazendo parte do trabalho que ele teria que fazer, de analisar toda a estrutura. Mas como você já consegue bater e checar isso visualmente, sem precisar passar por um Python ou fazer alguma análise em Excel, você visualmente consegue identificar, você já pode passar isso por texto ali dentro do seu comando para fazer com que o trabalho seja ainda mais eficiente e que a resposta tenha um maior nível de acurácia. Beleza, analisamos a estrutura lá, passamos a instrução direitinho para ele, agora vamos ver o que ele fez. O arquivo contém muitas mensagens e para realizar a análise que você precisa, será necessário processar a estrutura de dados. Vou seguir os passos necessários para extrair as informações relevantes, filtrar mensagens válidas,
contar o número de participantes únicos que enviaram mensagens em cada mês, calcular o número máximo de participantes únicos e a mediana por mês. Repara que ele entendeu perfeitamente o que eu quero. Vamos começar a processar os dados agora. Então ele pega aqui as informações e ele já emitiu aqui uma resposta. Processei os dados e exibi o somatório dos usuários únicos que enviaram mensagens por mês. Aqui em cima já está o resultado. Ele já fez isso muito rapidamente. Em alguns segundos, ele já fez aqui a contagem e já fez um resumo também do número máximo alcançado ao longo do período analisado e a mediana. Ou seja, qual é o meu ponto central, o que eu gostaria de saber, em média, né, quantos são os usuários que interagem no grupo de WhatsApp. Nesse grupo aqui especificamente, em média, são 55 pessoas, ou 55 membros, né? Então, pessoal, está aí no ar mais um assistente que pode multiplicar bastante a sua eficiência, você ter a capacidade de fazer mais coisas com menos esforços. Se você quer ter acesso a esse e outros assistentes, outros que vão ser lançados, te convido a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui na descrição. Agora eu quero passar para você talvez seja um pouco de preciosismo, mas o que eu fiz, né? Como um bom analista de dados, eu procurei bater aqui algumas informações para checar até que ponto isso aqui está certinho. Eu recorri aqui a código. No caso, de novo, né, deixando claro para todos vocês, vocês não precisam, como vocês viram aqui, chegar nesse resultado que eu cheguei usando código. Você precisa apenas usar mensagens de texto, mensagem natural, né, linguagem natural. Mas eu fui aqui para checar se batia a informação que o ChatGPT, que o analista de dados nesse assistente, gerou com o que eu faria manualmente aqui em código. Então eu gerei aqui a informação e bateu exatamente os números aqui, como vocês podem ver. Tem uma diferençazinha no mês. Olha, 2025, janeiro, 50, 50, depois 72, 72. Aqui eu encontrei 62, ele encontrou 63. Depois 70, 70, 65, 65. Então, assim, no período de 2025 até 2019, ele tem encontrado um mês com uma diferença de um número. Não é uma diferença significante, relevante, assim, que vá você repensar ou desconsiderar esse assistente. Eu achei ele muito eficiente, muito produtivo, até porque eu não vou precisar recorrer a linhas de código. Não preciso escrever de novo aquele código todo em Python, como vocês puderam ver aqui. Eu passo todas as orientações aqui em texto e mando o comando para ele e esse analista de dados vai fazer para mim. Esse analista de dados, como vocês puderam ver, ele está configurado para fazer diversas e diferentes análises de dados. No que eu usei aqui, no caso específico, foi para analisar mensagens históricos de grupo de WhatsApp, que eu acredito ser algo bastante produtivo, ou melhor, bastante útil para muitas pessoas, principalmente aquelas que administram grupos de WhatsApp. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, você vai ajudar aqui no meu trabalho. Se você quer acompanhar os lançamentos de próximos assistentes ou saber de novidades do que está rolando sobre assistente, inteligência artificial e inteligência artificial, agentes de inteligência artificial, assina aqui o meu canal. E se você acha que esse conteúdo pode ser útil para mais alguém, compartilhe com seus amigos para que eles também possam acompanhar essas novidades aqui. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.